Depois de semanas, Kendrick Lamar finalmente apareceu e respondeu às diss de Drake e J. Cole para ele numa faixa de 6 minutos chamada Euforia. Como prometemos no último vídeo, nós vamos explicar para vocês essa nova diss e, claro, também vamos dar a nossa opinião sobre ela. Mas antes precisamos do fortalecimento de vocês deixando o like no vídeo e se inscrevendo no nosso canal se ainda não é inscrito. Fazendo isso, vocês fazem com que nosso trampo chegue para mais pessoas e nos ajudam a produzir mais conteúdos. Se você por acaso mora numa caverna e não sabia nada dessa treta, que é a maior do rap atualmente, você pode conferir no nosso vídeo sobre ela na descrição. A primeira coisa que temos que falar é a escolha do título. O Kendrick não escolheu o título à toa. Euphoria é o nome de uma série da HBO muito famosa que o Drake é um dos produtores executivos. E a capa da diss é a descrição do estado de euforia, que é uma sensação de estar bem ou exaltação. A intro do som tá no reverso, e é um pedaço tirado do filme O Mágico Inesquecível, de 1978, que por acaso tem o Michael Jackson no elenco e ele faz o espantalho. É óbvio que faz isso uma referência àquele negócio que se o Drake se acha o Michael Jackson, Kendrick é o Prince. A frase da intro significa tudo o que dizem sobre mim é verdade. Kendrick começa rimando: esses superpoderes estão sendo neutralizados, eu só posso assistir em silêncio. Quando ele fala de superpoderes, provavelmente está falando das diss que recebeu de Drake e J. Cole. Vocês sabem, o J. Cole fez a sua diss, se arrependeu, pediu desculpas e tirou ela das plataformas. O Drake fez duas diss, a mais nova chamada Tailor Made Freestyle, teve que ser removida das plataformas porque o espólio do Tupac ameaçou processar o Drake por simular a voz do falecido rapper. Então essa é uma forma do Kendrick falar que ele não precisou mover um dedo e os caras foram silenciados. O famoso ator que conhecíamos parece paranoico e agora está em espiral. Você está se movendo como um degenerado, esquisitão, sendo desagradável. Por que calcular você? Nem é calculável, posso até prever seus ângulos. Para quem não sabe, o Drake começou na indústria como um ator. Ele fez um personagem cadeirante numa série teen chamada Degrassi e se envolveu em algumas polêmicas na série. O Kendrick faz um jogo de palavras usando a matemática nessa rima para dizer que o Drake é chato e previsível. Uma espiral é uma curva plana que gira em torno de um ponto central. Isso soa como se o Drake fosse um cara que nunca saísse da mesma coisa. E quando ele fala que pode prever os ângulos do Drake, ele se refere às suas rimas, porque o encontro de duas linhas é chamado de ângulo. Inventa histórias sobre família, porque você ouviu no Mr. Morarley. Um mestre manipulador patético, posso sentir o cheiro das histórias sobre você agora. Você não é um rapper, você é um golpista com a esperança de ser aceito. Essas histórias sobre família é a resposta do Kendrick às coisas que o Drake falou sobre sua esposa em Push-Ups, dando a entender que K-Dot foi traído. Tommy Hilfiger se destacou, mas Fubu nunca foi sua coleção. Apesar de ser muito usado no hip hop, havia muitos rumores na década de 2000 que a Tommy Hilfiger era racista e não gostava de ter sua marca ligada a artistas do hip hop. Na época houve um envolvimento de empresários negros americanos para criarem a própria marca de roupas para o streetwear, que quando surgiu a Fubu. O slogan da Fubu é For Us Be Us, que tem um significado tanto de pelos Estados Unidos para Estados Unidos, quanto de por nós e para nós. Kendrick fala que o Drake nunca vai ser um deles, isso é da comunidade negra e do hip hop americano. Kendrick finaliza o primeiro verso assim: como eu faço músicas que eletrizam, você faz músicas que pacificam. Eu posso dobrar essa linha, mas vou poupar você dessa vez. Isso são atos aleatórios de bondade. Sei que você é um mestre da manipulação e um mentiroso habitual também, mas não diga mentira sobre mim, e eu não direi verdade sobre você. Quando ele fala de dobrar essa linha, é que ele pode ter pegado mais pesado ainda. Esse primeiro verso inteiro é o Kendrick falando que o Drake precisou inventar mentiras sobre ele na diss para compensar o fato dele ser fraco demais para ele. A diss é dividida em duas partes, essa foi a primeira. Kendrick começa o primeiro verso da parte 2, reconhecendo que ele realmente ficou por fora da cena e muito na dele esses tempos como se estivesse numa ilha. Eu não estou pensando em nenhum ceifador, estou colhendo o que plantei. Essa linha parece que ele não tem medo de perder essa batalha entre ele, Drake e J. Cole, e que reconhece que começou todo o alvoroço na cena por causa da faixa Like That. Tem um Benjamin e um Jackson na minha casa como se fosse o Joe.
Benjamin, Jackson e Joe pode ser muita coisa. Ben é aquela clássica música do Michael Jackson que ele fez quando ainda era criança e ela conta sobre ele ter tido um ratinho de estimação. Jackson, óbvio, que é o MJ, e o Joe é o nome do pai do rei. Uma forma de interpretar essa linha é que Jackson seria o Drake por causa das comparações que ele fez. O ratinho de estimação do Drake seria o J. Cole e o Kendrick seria o Joe. É uma forma de dizer que ele tá tão acima dos caras na rima que seria como um pai, um mentor ou um modelo para eles. Mas Benjamin e Jackson poderiam ser Benjamin Franklin e Andrew Jackson, figuras americanas das notas de $100 e $20, e Joe poderia ser Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos. Na linha seguinte, Kendrick faz um jogo de palavras com o carro Dodge Hellcat, e as pessoas vendem suas almas quando fala que faz os próprios amigos do Drake se virarem contra ele, como o Future. O Future é mencionado na linha seguinte porque a forma que ele pronuncia Demon soa como um dos apelidos do rapper, no sentido de dizendo que o Drake queria ser o Future até eles brigarem por causa de uma mina qualquer. Ao longo de várias linhas, o Kendrick questiona a credibilidade do Drake como um cara envolvido no crime e que ele é tão fingido que mesmo participando de eventos contra a violência armada, ele usa ela em rimas para lucrar e viver em um conto de fadas. Seu pai é um matador, ele quer ser o Júnior, eles devem ter esquecido do que eles fizeram. O pai que o Kendrick fala seriam os dois mentores do Drake, o Birdman e o Jay Prince. O Jay Prince é uma figura lendária da cena do rap do Texas, ele criou a gravadora Rap-A-Lot. Então é tipo, o Drake quer ser um Júnior desses caras, ele quer ser como o Lil Wayne pro Birdman ou o Jay Prince Jr., ele quer ser alguém poderoso e temido. Kendrick brinca muito com o jeito de pronunciar as coisas no segundo verso para atacar o Drake, até mesmo zoando seu sotaque canadense. Como quando ele fala que é a primeira vez que atirou com uma pistola Draco, ele faz Draco soar como Drake. E aí a linha fica parecendo que ele fala a primeira vez que atirou no Drake, que foi naquela antiga Control. Ele zomba do Drake ter comprado o anel do falecido Tupac, e zomba das suas tranças, que é uma parada que liga com as questões raciais do Drake mais pra frente. Ele continua dizendo que não vai dividir o trono porque ele é egoísta e a barreira linguística, ou seja, as rimas dele são tão superiores que não dá para conversar com Cole e Drake. Ele faz referência ao rapper YNW Melly quando fala o que vai acontecer com os amigos que se revoltarem contra ele. Para quem não sabe, o Melly tá preso, acusado de ter matado seus dois melhores amigos. Kendrick só falta dizer que o Drake deveria lavar a boca antes de citar o Pharrell, porque o Drake tinha falado que não curtiu o Pharrell virar o diretor criativo masculino da Louis Vuitton depois da morte do Virgil Abloh. É claro que ele tinha que falar na diss mais pesada contra o Drake, aquela do Pusha T. O Kendrick faz um jogo de palavras com o nome do rapper e em seguida fala que o Drake apanhou pros dois. Mais tarde no verso, o Kendrick faz uma referência a uma fala do falecido DMX numa entrevista que perguntaram se ele curtiu o Drake. Aí o DMX falou como ele odiava tudo que o Drake é e fazia. E o K-Dot disse que até nas minas que o Drake pega ele é estranho, seja por ter boatos do Drake ter se envolvido com uma menor de idade e por ter tido um filho com uma atriz pornô. Ele usa isso já para puxar o assunto da questão racial do Drake, falando que o Drake não aceita a sua cor e por isso ele odeia quando o Drake diz aquela palavra com N. Isso é algo que o Pusha T fez muito na diss dele. Tem uma referência que ele faz ao Puff nesse verso também, porque em 2014, na festa de aniversário do DJ Khaled, o Drake e o Puff tiveram uma briga e o Puff teria dado um soco na cara do Drake. Finalmente, no final do segundo verso, o Kendrick dá uma atenção pro J. Cole, respondendo àquela linha da 7 Minutes Drill. Ele diz que o Cole não tem um clássico e é só isso que o Cole recebe. No último verso, Kendrick vira uma metralhadora de rima, toda a linha vira um ataque. Primeiro ele responde a linha do Drake em Push-Ups, que ele diz que Kendrick é extorquido pelo Top Dog. Segundo ele, entra num ataque sobre como Drake é um rapper sem personalidade. Porque antes ele era um rapper melódico e agora tenta ser ameaçador e perigoso. K-Dot diz que todo rapper que o Drake faz amizade, em alguma hora ele tenta roubar ou ter o estilo dos caras, citando Lil Yachty e até mesmo a Sexy Red, dizendo que o Drake age como uma mulher e que o apelido dele T-Boy ou menino faz muito sentido porque ele não é um homem de verdade. Kendrick fala que o Drake acha que a vida real é um rap, diferente do Kendrick, que tem coisas mais importantes para se preocupar como os seus filhos. E é nesse verso que ele manda a linha zombando do Drake supostamente por ter ghostwriters.
Não é 20 contra 1, é 1 contra 20, se eu tenho que amassar os manos que escrevem com você. Ele usa isso para começar a falar da banca do Drake, do fato do Drake ter usado inteligência artificial de Tupac e Snoop Dogg para atacá-lo e etc. Ele termina o terceiro verso alertando Drake para não continuar pedindo uma batalha, porque perder dessa forma pro Kendrick é uma parada que ele não quer. Nossa opinião sobre essa diss é que Kendrick amassou. Ele entregou muita rima pesada, não só pela forma que ele constrói várias linhas para fazer referência a muita coisa no mundo do Drake, mas porque ele não tem medo de tocar em tópicos sensíveis para o seu rival. O que mais nos decepcionou no J. Cole foi ele meio que se segurar para não atacar o Kendrick. Nas diss do Drake ele foca muito em coisas banais como a altura do Kendrick, feat pop e o seu sucesso comercial, quando ele podia ter pegado outras coisas também. O próprio Kendrick fala na diss que o Drake podia ter feito melhor o seu ataque, como fez na diss pro Meek Mill, a Back to Back. Por exemplo, uma coisa que o Drake poderia ter usado contra Kendrick é a sua credibilidade de rua. Da mesma forma que o Kendrick diz que o Drake faz umas rimas sobre ele ser um cara durão e perigoso, o Kendrick também já fez. O Kendrick também poderia ser zoado por isso, porque tudo o que sabemos sobre sua história mostra que ele nunca se envolveu com um crime, mesmo sendo criado em Compton. Ele nunca foi de gangue, ele era um garoto comportado e aluno nota 10 na escola. Claro que não vamos dizer que o Kendrick foi perfeito na diss. Tem uns pontos que achamos que ele desliza nos seus argumentos, como ele ficar pegando no pé do Drake ser canadense. Foi uma coisa bem seletiva e vimos como sem importância porque o rapper é muito popular no país dele. Outra coisa que o Kendrick acaba sendo previsível, assim como ele diz que o Drake é, pois ele repete os mesmos ataques do Pusha T na diss dele, implicando com o fato do Drake ser mestiço e dele não escrever suas paradas. Dia 3 de maio, Kendrick lançou uma nova diss contra o Drake no seu Instagram, que também parece ser uma amostra do novo álbum que ele está trabalhando. A diss chamada de 616 LA parece ser mais focada em responder os ataques do Drake ao sucesso comercial do Kendrick. A música foi lançada no dia 3 de maio, às 6h16 da manhã, nos Estados Unidos. A capa da música tem como referência o julgamento do O.J. Simpson, que morreu faz algumas semanas, onde ele experimenta as luvas para o caso de Nicole Brown. O funeral de Nicole foi realizado no dia 16 de junho. 6:16 também pode ser um versículo da Bíblia que se encontra em Apocalipse, que nesse versículo descreve pessoas desesperadas para serem escondidas da ira de Deus durante um momento de julgamento apocalíptico. No dia 16 de junho de 1971 nasceu Tupac Shakur, um dos grandes ídolos do Kendrick. 16 de junho também é o Dia dos Pais no Canadá. A série Euphoria também estreou no dia 16 de junho de 2019, no qual Drake foi o produtor executivo. Coincidentemente, Kendrick Lamar no dia 16 de junho de 2011 fez um show em Toronto, Canadá. Outro fato curioso é que a música tem um sample do Al Green com sua banda, no qual o tio do Drake era guitarrista da banda do Al Green. Kendrick começa falando que ele tá muito bem de vida e tem uma liberdade, uma paz tão boa na vida, que o Drake deve achar ela entediante, já que a vida real seria um rap na cabeça do Drake. Mais ou menos na metade da diss, do primeiro verso, é quando surgem os ataques. Primeiro ele mira no DJ Akademiks. O DJ Akademiks é uma personalidade bem conhecida na cena americana, e ele tem elogiado bastante os ataques do Drake ao Kendrick. O Drake até usou uma fala do Akademiks na sua diss Push Ups. Ele fala que o Drake fica querendo puxar outras pessoas pra briga porque antes do Kendrick responder ele tinha postado uma foto do empresário do Kendrick, o Anthony, fazendo compras na sua loja. É uma parada que ele usa para criticar a banca OVO. E até pergunta se o Drake já pensou em seus próprios manos da gravadora não se virarem contra ele, porque vários caras que fechavam com o Drake atacaram ele esses tempos, como o Rick Ross, Future e o Metro Boomin. Também é uma controvérsia de que o Drake não promove seus artistas da OVO. Pro Kendrick, seria porque ele é uma pessoa ruim mesmo que só usa seus artistas. Ele faz referência ao hit do Drake, o Tulsi Slide, para falar como ele não vai conseguir fugir dos seus ataques e que seu hype já passou. Kendrick entra de novo na credibilidade de rua do Drake, falando que o rapper só sabe colocar dinheiro na mão dos gangsters de verdade, seja por informação ou outra coisa como parte daquela fantasia de durão que ele teria que o Kendrick fala na Euforia, mas que isso nunca dá em nada porque esse pessoal do Drake só usa ele. Ele faz um jogo com o nome de Deus em hebraico
para falar que o Drake perde o sono por causa dele. O Kendrick diz que 100 caras que trabalhavam pro Drake, 20 querem ver ele levar uma surra e até os mais próximos dele, que poderia ser o Bean, o que o K-Dot fala em Euforia. E que teria outros 2 que montam no Drake só para viver o estilo de vida dele. Kendrick fala como o Drake usa táticas sujas para atingir ele, como comprar butts no Twitter. E ele fecha o verso falando pro Drake se perguntar o que o Michael Jackson faria nessa situação, já que eles se acham o Michael Jackson do rap. Isso pode fazer referência a uma música do Michael chamada Man to My Whore, porque ela na linha anterior o Kendrick fala: é hora de você olhar para quem está ao seu redor, antes que descubra que não está sozinho. Man to My Whore é uma música que o MJ reflete sobre si mesmo, como ele é o único que pode mudar o seu destino. Talvez seja uma forma do K-Dot falar pro Drake que ele tem que pensar direito no que anda fazendo, não só contra o Kendrick, mas na sua vida, antes que seja tarde demais. Nós achamos essa diss bem leve, ela é tão leve que chega a ser fraca e quase não pareceu ser uma diss. Parece mais uma amostra do novo projeto do Kendrick. Se essa diss tivesse sido lançada antes de Euforia, ia ser quase que mais decepcionante que o J. Cole ter arregado. Ela saiu meio que desnecessária porque muita coisa que o Kendrick já tinha falado em Euforia e fica repetitivo naquele tópico de sucesso comercial e credibilidade de rua. Mas nós queremos saber o que vocês acharam, digam pra gente nos comentários. Além de fortalecer nosso trampo no YouTube, vocês podem nos seguir no Instagram para receber o melhor conteúdo sobre hip hop que tem na plataforma.